O programa Mais Esportes entrevista hoje o maior zagueiro da história da Associação Atlética Ponte Preta. Foi também um dos maiores da seleção brasileira, onde disputou 3 Copas do Mundo. Ídolo do São Paulo Futebol Clube. Foi treinador de futebol, mas não teve tanto sucesso. Eu vou saber dele o porquê. E é também fundador de um clube de futebol. Já sabe quem é, né? Oscar Bernardi, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Vamos nos sentar que a gente vai bater um papo sobre a sua carreira, sobre futebol. Você viu que eu enchi sua bola aqui, um dos maiores da Ponte Preta, São Paulo, seleção brasileira. É uma carreira para não colocar defeitos ou ficou faltando alguma coisa? Não faltou nada. Eu acho que eu, encerrando a minha carreira, eu fiquei muito satisfeito, podia até ter jogado um pouco mais, né? Eu parei 33 anos, acho que cedo, né, para os dias de hoje. Naquela época também estava inteiro, sem nenhuma contusão. É que mesmo surgiu a oportunidade de eu treinar o clube que eu jogava, aí foi que eu acabei que encerrei a carreira para seguir outra atividade. E a gente vai falar muito sobre esse período da Ponte Preta, também como treinador. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você nasceu em Monte Sião. Como é que foi essa transição dessa cidade para começar a jogar na Ponte Preta? Bem, eu, como você disse, eu sou de Monte Sião, aqui no sul de Minas, né? Por Belo Horizonte estar a 550 quilômetros da minha cidade e Campinas está a 90, é lógico que eu ia optar, né, por jogar aqui, tentar a sorte aqui no estado de São Paulo, na Ponte Preta. Então foi assim que surgiu. Eu já muito novo, ainda com 15, 16 anos, jogava aqui no time da cidade e reforçava também os times das outras cidades do interior aí ao redor de Monte Sião. E aí me surgiu a oportunidade um dia que eu estava disputando a final do Campeonato das Distâncias e o senhor Mário Juliato estava presente e acabou me convidando e me insistiu muito para que eu fosse em Campinas. O seu irmão mais velho te influenciou na sua carreira? Dizem que era melhor que você, é verdade essa história? Todo jogador tem um irmão que era melhor que ele, mas de fato o meu irmão era melhor, entendeu? Eu sou franco em dizer que ele jogava muito, eu gostava de vê-lo atuar em campo. Não vi todo porque ele tem uma diferença de idade muito maior do que a minha, mas até hoje ele é muito lembrado aqui na cidade, na região, né, onde ele costumava jogar também como eu. E não queria ser jogador, não foi, né, porque queria estudar, então foi assim. Essa sua trajetória, se a gente for passar hoje em dia, é mais fácil ou mais difícil para um garoto que tem 10, 12 anos, está disputando um torneio numa cidade e tem um olheiro, passa por um teste e chega numa equipe de um porte de Ponte Preta? Na sua época era mais difícil ou mais fácil? Na minha época era mais difícil, porque a concorrência era muito maior, né? Não digo em quantidade, mas em qualidade. Né? A gente disputava a posição com outros jogadores que tinham praticamente o mesmo nível técnico que você. Então, num time de futebol, né, era assim, muito comum você ter um time de vários jogadores de grande qualidade. E hoje eu acho que a parte, lógico, parte física, né, influencia muito, né, a vontade, a disposição, sobressai mais a técnica do que a técnica, entendeu? E é lógico, o menino tem que ter aptidão, tem que ter qualidade também, mas a forma vamos dizer, de aprovar um garoto hoje é bem diferente do quando eu jogava, que eu também fui para Campinas. Para quem está nos assistindo, né, o garoto que tem um sonho de ser jogador de futebol, que está longe de casa, é muito difícil ficar longe da família, principalmente nessa fase, nessa adolescência? Então, eu resisti muito a ir para Campinas por esse motivo, porque eu era muito apegado à minha família, à minha mãe, ao interior, né, das coisas boas do dia a dia. E eu achava que ia para Campinas, eu era assim uma coisa, ficava
preso, né, só uma coisa. E acabei fugindo 2 vezes de Campinas e vim embora. Mas depois eu tinha que sair mesmo para estudar e as coisas foram me levando por esse caminho, né. Mesmo assim, eu sofri bastante, né. Eu cheguei até a rezar para eu machucar Que isso? e retornar para cá, para que eu fosse dispensado, entendeu? Ah. Então, mas a gente é muito jovem, a gente não tem amplitude do que pode acontecer, onde você pode chegar, o que você pode ganhar, né? Depois e outra coisa também, né? Você aprende que amigos, você faz outros novos amigos, né? Não é só aqueles que você tem na infância. E aí facilitou bastante para que eu permanecesse lá em Campinas. Não se lesionou, foi para Ponte Preta no início da década de 70, em 72, e aí um time de grande sucesso, principalmente nos anos de 77, depois mais para frente, né, 82 a Ponte teve uma grande equipe, mas falando especificamente sobre esse ano, né, que é muito marcante para o torcedor pontepretano. Você, Polozzi, Carlos, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, na época vocês tinham noção de o quanto o time era bom e do que vocês estavam fazendo, até pela cidade? Ou quando você está lá, você fica tão fechado que não tem essa noção da seleção que era? Não, o time era muito bom, a gente tinha noção, sim. A missão da Ponte Preta naquela época era de, pelo menos, vamos dizer, o seu Mário Jurado nos dizia que todo ano ele tinha que botar 4 jogadores do amador para o profissional, entendeu? Subir, né, e formar. E tínhamos também uma facilidade que a gente treinava lá no Moisés Lucarelli, mas muitos coletivos, a maioria dos coletivos era feito os juniores contra os profissionais. Então você já pegava mais uma malícia, um conhecimento maior, tal. E tinha um sparring mais difícil, e aqueles que sobressaíam nos treinamentos coletivos era já pensado para o time de cima. Então foi assim comigo, foi com o Polozzi e o Carlos, por exemplo. Nós chegamos mais ou menos na mesma época na Ponte Preta. Então nós crescemos juntos, né? Tinham essa facilidade nessa família, já era uma coisa mais família. E então foi assim, né? A gente, a Ponte passou por uma renovação de jogadores e nós entramos nessa daí, né, juntos. Que sentimento que você tem do vice-campeonato de 77? Então, eu sinceramente, eu acho que a Ponte foi injustiçada nesse campeonato. Por quê? É lógico que não foi mudado a tabela, o regulamento, nem nada, mas a gente jogar, quando fizeram a tabela, eu creio que eles fizeram a tabela pensando que seria a final Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, ou contra o Santos, nunca imaginaram que fosse Ponte Preta. O time do interior chegando. Por isso é que fizeram os 3 jogos finais em São Paulo. Então era duro para a Ponte. Não que não merecia ou que não tinha qualidade de vencer lá em São Paulo, tanto é que nós vencemos o segundo jogo, né? Perdemos o primeiro, ganhamos o segundo, e o terceiro só não ganhamos também, né, por acaso, porque tivemos um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo, o Morumbi lotado com mais de quase 150 mil pessoas, então tinha mais coisas contra do que a favor para a Ponte, né? Mas eu acho que isso aí marcou muito o time da Ponte, né? Desses jogos aí saíram eu, Carlos e o Polozzi, que fomos convocados para a seleção brasileira para a eliminatória e depois, consequentemente, para a Copa de 78, né? Isso valorizou muito Campinas, valorizou muito o clube da Ponte. Você estava falando sobre treinamento dos titulares com os juniores, e aí eu estou lembrando agora, você já deu uma entrevista falando que você treinava com colete de areia. O futebol mudou muito, né? O treinamento daquela época para hoje. Não, mas eu acho que não era, hoje não é de modê não, esse treinamento, entendeu? Eu acho que hoje os jogadores assim não estão
não querem treinar muito cabeceios, não tem, né, Parte técnica está em falta? Então, eu acho que precisa sim, muitos jogadores eu vejo, precisa melhorar o cabeceio. Você fala em cabeceios, né? Porque o colete, na verdade, não era nem de areia. Tinha uns bolsos aqui em volta e era de chumbo. De chumbo. Então, pelo menos uns 5 quilos a mais a gente pegava. E era para subir mais durante o treinamento, e depois sem o colete você tinha a chance de subir mais. Uma impulsão maior. E é uma coisa que eu gostava, que eu fazia com maior tranquilidade, adorava fazer treinamento de cabeça, era o meu forte, eu sabia disso, então eu treinava mais ainda. Então foi assim, foi uma atividade que me ajudou bastante depois, né, na sequência da carreira. Eu estou perguntando isso porque eu vi essa entrevista que você falou do colete, né? Treinava com 2 atacantes, um bolo ali em volta de você para treinar cabeceio. A parte física evoluiu muito no futebol, né? Impressionante como ele ficou muito mais corrido. Essa evolução no futebol, analisando os jogos de hoje, você acha que foi para o bem ou você acha que está exagerado? Então, deixa eu te falar, ainda voltando na parte física, não é que nós treinávamos mais do que hoje. Entendeu? O treinamento era mais puxado. Nós tínhamos teste de Cooper, umas caminhadas, né, corrida de maratona, vamos dizer assim, né, de 10 km, 11 km, 8 km, era normal. Nas segundas, terça-feiras, geralmente, a gente já sabia que o treino era muito pesado, muito forte. Hoje não se faz mais isso, né? Na minha época também, pegamos uma fase do início da musculação, que não tinha. Então houve muitos erros, muitos jogadores machucados, lesionados, também por ter início, né? Tudo no início é novo então fomos, de certo ponto, até meio cobaias, né? Vamos dizer assim, entre parênteses. E subir arquibancadas lá do estádio Moisés do Carelli, que eu subi naquela arquibancada lá e desci, aliás, para descer é até pior, porque o tranco é muito maior, né? No joelho e na bacia, vamos dizer assim, né? Muito no fêmur, muito maior. E tanto é que hoje a gente vê muitos jogadores daquela época com problema de cabeça de fêmur, quadril, joelho, tudo mais. Enfim, hoje o treinamento evoluiu, né, em benefício do jogador, né? Estão treinando menos, mas com um treinamento mais adequado, que surta mais efeito em benefício do jogador dentro do campo, certo? Então, é uma fase que nós pegamos, mas eu, graças a Deus, eu tive assim, alguns problemas, né, até operei o joelho, mas não parei por causa disso, né? Eu levei, recuperei e está tranquilo. Oscar, uma pausa agora nas minhas perguntas, porque quem está nos assistindo também pode fazer uma pergunta para você, porque aqui o povo fala. Olá, Oscar, tudo bem? Meu nome é Sidney Dias, sou pontepretano e gostaria de fazer uma pergunta a você. Sei que você jogou só por 4 times, isso te orgulha? E aí, Oscar, na sua carreira, apenas 4 clubes, isso te orgulha? Hoje em dia é raro, hein? Não, né, na época que nós jogávamos, né, na nossa geração, não era muito comum transferência, mesmo porque o mercado europeu era fechado para estrangeiros. Então, né, nós não tínhamos essa ambição de sair do clube, era jogar ali na Ponte, o outro time que fosse, né, por o maior tempo possível. Tanto é que eu fiquei quase 8 anos na Ponte Preta e mais quase 8 anos no São Paulo, né? O único time clube que eu fiquei pouco tempo foi no Cosmos, né, de Nova York, porque eu tinha uma contusão muito séria e eu, né, retornei para fazer uma cirurgia e também pensando já na Copa de 82, eu sabia que lá nos Estados Unidos eu estaria escondido, não ia ser convocado, né, pelo Tele Santana. Agora eu quero ver, Oscar, porque agora é hora do momento da pergunta polêmica. Vou te colocar numa saia justa agora. Neymar, tecnicamente, melhor jogador da seleção brasileira. Se você fosse jogador hoje, você gostaria de ter o Neymar no seu time com um extracampo que vem junto com ele?
Você não vai me responder isso agora. A gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo, vai pensando na resposta. Será que Oscar Bernardi, zagueiro, técnico maior da Ponte Preta, ídolo do São Paulo, de seleção brasileira, gostaria de jogar com o Neymar? Essa resposta e muito mais sobre a carreira do ex-zagueiro daqui a pouco. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando o Oscar Bernardi, ídolo da Ponte Preta, do São Paulo, 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira, foi treinador de futebol, fundador de um clube que nós vamos falar já já, mas eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Neymar, tecnicamente indiscutível, um dos melhores do mundo, já ficou atrás só do Messi e do Cristiano Ronaldo, só que é um extracampo que atrapalha muito, né? Recentemente na seleção brasileira, na concentração, a polícia bateu na porta. Para o jogador, você gostaria de ter um atleta como ele, com esse extracampo? Então, eu sinceramente gosto muito do futebol do Neymar. Eu acho que ele é imprescindível, né, para a seleção brasileira. Na atualidade, hoje, ele é de fato o melhor jogador, né? Todo treinador gostaria de tê-lo no seu time, porque ele resolve, ele é decisivo, né, ele joga assim bem, dificulta muito o trabalho dos adversários, né? É sempre uma preocupação do treinador, adversário, né? Eu acho que criaram assim uma imagem dele na Copa passada de jogador que cai muito. Por quê? Porque ele é um jogador leve e que explorou muito bem a velocidade dele e essa forma dele jogar, de se esquivar do adversário, de cair, de cavar falta, cavar pênalti, entendeu? É lógico que em certo momento exagerou um pouco, né? Estava caindo muito e virou piada, né? Mas ele faz isso sempre em benefício do time que ele está jogando. Não é, né, para atrapalhar ou encenação. É assim, uma coisa que ele faz bem feito e geralmente acarreta algum problema para o adversário. Um pênalti, uma falta na entrada da área que sempre, né, acaba complicando, né? E recentemente teve alguns problemas extra-campo que não sei até que ponto, né? Eu acho que o pai dele que poderia falar melhor, né? Não posso julgá-lo por isso, é uma coisa da idade dele. Ele é um cara jovem, tem um poderio financeiro forte, entendeu? É famoso, então ele tem, vamos dizer assim, a oferta é maior do que a procura, no caso dele. E é um cara jovem, tem os seus erros, só acho que às vezes ele também tem que ser punido com o treinador ou com a diretoria, com quem quer que seja, entendeu? Ele não pode, fazer o que ele quer, né, que ele queira dentro do campo ou fora do campo, e ter privilégios que os outros não têm, né? É lógico que ele tem força, ele tem dinheiro, ele tem uma fama, mas eu acho que quando chega principalmente em seleção brasileira, ele tem que se colocar, né, no mesmo nível dos demais. Gostaria de jogar com ele, então? Ia dar muito bicho pra gente. Melhor a favor do que contra, né? Com certeza. Gostaria de jogar ao seu lado, não contra. Oscar, pegando a pergunta do nosso telespectador, fazendo uma mescla, com os altos salários que tem hoje, que a gente estava falando do Neymar, hoje, você jogando, você acha que você jogaria em tão poucos clubes? Dá para imaginar fazer o Oscar Bernardi jogando hoje? Jogaria só em 4 clubes? Ou o salário seria tão grande que dificilmente... Não, eu acho que não... Entendeu? O jogador que muda muito de clube, ele também não é um jogador que seja muito importante, sabe? Que, né, o jogador mais estabilizado, mais focado em 2 clubes, 3 clubes, é muito melhor, né, do que você ficar rodando, andando, né, esse pinga-pinga e eu acho que não é tão valorizado. Eu creio que você ficando mais, marcando mais
num clube é muito melhor, né? Eu não tive essa oportunidade na época, como eu disse, né? O mercado era mais fechado do que agora, né? Hoje as chances são maiores e também os contratos são infinitamente diferentes do que na nossa época, né? Não posso reclamar, é lógico, mas hoje seria uma maravilha, uma loteria esportiva na nossa época, né? Não posso reclamar, é lógico, mas hoje seria uma maravilha, uma loteria esportiva, né? Todo ano, né? Oscar, sabe o que eu achei curioso? Você foi jogador de futebol durante uns 20 anos. E você passou a maior parte da sua vida em hotel em concentração. Aí você para de jogar bola e constrói um hotel. Você gostou tanto assim de hotel? Você ficou tanto tempo e construiu um hotel? Então, foi por esse motivo mesmo que eu, viajando muito, concentrando em hotéis, e foi o motivo que eu criei a ideia de fazer alguma coisa aqui no Brasil, que quando eu parasse de jogar. E eu estava no Japão e eu ficava num hotel, no resort, muito parecido com o que nós temos aqui hoje, né? Nas minhas pré-temporadas ou intertemporadas, que tínhamos um tempo mais prolongado, a gente ia para esse lugar para ficar mais tempo. E aí foi que criou a ideia, que eu já estava pensando em parar de jogar, aí foi que surgiu a ideia de eu construir isso aqui. Para a Copa do Mundo de 2014 e a Costa do Marfim ficou aqui, né? O que representou isso para você? Como é que foi esse momento? Então, eu achava que a Copa do Mundo era uma oportunidade de a gente ter um relacionamento mais próximo da federação, da CBF. Então eu me candidatei como um possível local de uma seleção. Não sabia qual era. Algumas delas, depois de eu me candidatar, acho que o Uruguai, o Japão, Costa do Marfim, todas elas estiveram aqui olhando e gostariam de ficar. Mas a Costa do Marfim, quando veio a primeira vez, eles já fecharam o local e vieram, talvez, acho que foi uns 15 dias, 10 dias antes, para treinar. Como nós temos aqui, a cidade é próxima a Campinas, o aeroporto internacional de Viracopos, então estava bem assim no eixo, né, importante para eles fazerem aí os treinamentos e depois deslocamentos para outras cidades. Voltando um pouquinho para a sua carreira, na minha abertura eu falei que a carreira como treinador não deu tão certo. Não teve o sucesso como jogador, ficou uma frustração. O que você pode falar desse período como treinador? Pelo contrário, só tive sucesso como treinador. Eu aqui no Brasil trabalhei pouco porque eu também não quis trabalhar no Brasil. Eu sei do problema que da pressão que o treinador... eu fui jogador, eu via as pressões quando perdia, as coisas que aconteciam na rua, com a família, né? E tudo mais. Então, eu investi na minha carreira fora do Brasil. Eu trabalhei no Japão, ganhei 7 títulos como treinador no Japão. Ganhei mais 8 títulos como treinador na Arábia Saudita. Então, eu acho que foi mais sucesso, né, do que praticamente insucesso, né? Falando sobre essa instabilidade no Brasil, Zico, maior ídolo da história do Flamengo, foi diretor, não ficou tanto tempo. De cá, ídolo da Ponte Preta, foi diretor, não ficou tanto tempo. Você foi ídolo da Ponte Preta e do São Paulo, mas não foi treinador, não foi diretor. Você acha que mancha a história e por isso você não quis misturar as coisas? Olha, como jogador eu fui muito bem, mas agora como diretor a instabilidade é ainda maior. Você pensava nisso? Então, você sabe que eu fui uma vez convidado por Tele Santana de ser auxiliar dele no São Paulo e fui trabalhar com ele. Ele visava terminar aquele ano, ele se afastar do futebol, que ele não queria mais, e me lançar como treinador, entendeu? Infelizmente foi interrompido porque eu tinha uma proposta fora do Brasil, eu acabei indo e o Muricy ficou no meu lugar. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas
Em outros, por exemplo, Ponte Preta, São Paulo, eu nunca fui convidado para trabalhar como diretor ou como hoje um manager ou um coordenador, entendeu? Eu sou do ramo, eu sempre fiz isso aqui, eu não fiz outra coisa, a não ser mexer com futebol. Então, né, a gente tem certo conhecimento de campo e lógico, do bastidor também. Tem esse desejo? Então, eu acho que hoje em dia eu não me vejo mais como treinador, entendeu? Eu já pendurei a chuteira como treinador, entendeu? Eu não quero mais passar pressão, eu não quero esse tipo de coisa para mim, para minha família, uma coisa... Não que como coordenador, diretor também não tenha, né? Mas é diferente, né? Você tem as coisas mais na mão do que como treinador. Mas as portas estão abertas, então, para um cargo sim. de gerente, de diretor, Ponte, São Paulo, trabalharia. Claro, eu não digo que não, né? Mas eu estou dentro do futebol, eu tenho o meu clube aqui, como você disse, o meu filho hoje toma conta, ele é o presidente do clube, está indo bem. A nossa meta não é subir, na formação de base, que é o Brasilis, que é o meu clube, tem o selo A de formação da CBF, então nós vamos seguindo nesse caminho. Oscar, agora, o que ninguém sabe? Que ninguém sabe? Uma história, uma curiosidade, alguma coisa que já aconteceu na sua vida que você não contou, você guardou justamente para contar aqui no programa Mais Esportes. Alguma história, alguma curiosidade da sua carreira, pode ser depois que você pendurou as chuteiras, algo que aconteceu no Japão, Arábia Saudita. Talvez, como eu falei há pouco agora, né, em off, que eu sou sócio da Ponte Preta. Talvez ninguém saiba, porque é uma coisa um título que eu ganhei numa renovação de contrato. Talvez seja isso, uma coisa mais significante, eu não me recordo, já não... Então ficou um carinho, então, pelo período de jogador, ficou um carinho, então, virou um torcedor da Ponte Preta? Eu fiquei, lógico, mas a minha relação com o Ponte Preta hoje é mais com o torcedor da Ponte do que com o clube, entendeu? Não que eu seja um desconhecido lá, né? Hoje o atual presidente era da minha época, eu conhecia, tinha relacionamento, amizade, né, com a Abdala, mas frequento pouco o clube, entendeu? Mas assim, nas redes sociais ou em Campinas, quando vou, o carinho que recebo hoje é mais do torcedor. Que ficou marcado com o torcedor, entendeu? Restando apenas 2 minutos, quero fazer 2 perguntas sobre isso. Você dá cornetada em zagueiro? Você olha, analisa, xinga, tá lá no estádio? Não, eu não vou xingar, lógico, né? Mas assim, observando, a gente tem ideia, né, dos erros, né, dos acertos, isso não tem dúvida, né? E para a gente encerrar, da onde surgiu a ideia de fundar um clube de futebol, o Brasilis? Então, foi isso aí, estava uma chance de eu ter alguma coisa nova e por eu já ter esse espaço aqui voltado para o futebol, que era mais de treinamento, e eu quis fundar um clube um clube empresa, né? E botei meu filho como presidente, ele foi até emancipado na época, não tinha 18 anos. E eu vi assim, a chance de trabalhar como na base, né, como formador de atleta, dar chances para os meninos e tal. Então hoje é isso que nós fazemos, né? Fundamentalmente trabalhar na base, nós não temos pretensões maiores de crescer, ou crescer sim, mas não de subir para outras categorias, né? Porque eu acho que o futebol é uma coisa perigosa. Eu não posso tirar dinheiro do meu bolso, da minha família, para aplicar numa coisa incerta, entendeu? Então a gente trabalha com os pés no chão e eu quero ver o Brasil crescer, mas na formação de atletas, sabe? Nós temos hoje no Brasil todo 3, 4 jogadores em cada equipe, né? Que a gente espera que no futuro dê frutos, que eles sejam negociados, tenham sucesso e que o Brasil também lucre com esse sucesso dos que passaram por aqui.
Oscar, muito obrigado por essa entrevista. Infelizmente não temos mais tempo, mas foi uma aula, muito gostoso falar sobre futebol com você e desejo toda a sorte do mundo ao Brasilis. Muito obrigado, eu agradeço, né, a presença de vocês aqui. É um prazer recebê-los todos e vamos ver, né, o futuro que teremos pela frente. Quem sabe aí não dá Ponte Preta, um São Paulo da vida. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá!